O telefone vibra pela 10ª vez hoje. Camila Silva. De novo. Olho para a tela do iPhone 14 Pro e deslizo para recusar a chamada sem hesitar. 2 anos atrás, eu teria vendido minha alma para que ela ligasse. Hoje estou ocupado demais contando os zeros na minha conta bancária. Eu não posso construir uma vida com alguém que não sai do lugar. Ela disse isso no nosso apartamento de 45 metros quadrados no Tatuapé, enquanto eu estava cercado por pilhas de currículos rejeitados e uma xícara de café frio. Eu tinha acabado de ser demitido. De novo. 3ª vez em 2 anos. E ela? Ela tinha acabado de conhecer Felipe Andrade, diretor regional de uma multinacional, dono de apartamento em Moema e carro importado. Ela me trocou por ele naquela mesma noite. Me deu R$3.000 para me ajudar e 1 mês para sair do apartamento que estava no nome dela. Como se eu fosse um inquilino indesejado, não o namorado com quem ela havia dividido 5 anos de vida. Hoje, minha startup foi vendida para a Microsoft por R$150 milhões. Minha parte? 90 milhões. E Camila está desesperada para voltar, porque Felipe, surpresa, a largou exatamente como ela me largou. Irônico, não? Mas deixe-me voltar ao começo. Ao dia em que tudo desmoronou e eu decidi que, sem futuro, era exatamente o futuro que eu ia construir. Vou ser honesto com você. Essa não é uma história de vingança. Não exatamente. Porque vingança implica que eu planejei destruir Camila, que passei 2 anos obcecado em fazê-la pagar pelo que me fez. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi mais simples e, de certa forma, mais devastador. Eu simplesmente segui em frente. Construí uma vida tão boa, tão bem-sucedida, tão preenchida, que quando ela voltou implorando por uma segunda chance, eu, genuinamente, não tinha espaço para ela. Não por mágoa, não por raiva, mas porque eu tinha evoluído para uma versão de mim mesmo que não precisava mais da validação dela. Essa história começa em março de 2022, numa quinta-feira chuvosa, quando Camila entrou pela porta do nosso apartamento e destruiu 5 anos de relacionamento em 15 minutos. Termina em janeiro de 2024, quando ela entrou no lançamento da versão 2.0 do meu aplicativo, num rooftop no Itaim, e eu percebi que olhar para ela era como olhar para uma ex-casa onde você não mora mais. No meio? No meio tem fracasso, humilhação, noites comendo miojo num quarto e sala em Santo André, madrugadas programando até os dedos doerem, a primeira grande vitória, o crescimento exponencial e a descoberta de que sucesso não é sobre provar nada para ninguém. É sobre construir algo que faça você se orgulhar quando olha no espelho. Tem também Júlia, a irmã do novo namorado de Camila, que se tornou minha aliada improvável. Tem Marina, a investidora que apostou em mim quando eu não apostava em mim mesmo. Tem Lucas, meu amigo que me ofereceu um sofá quando eu não tinha onde dormir. Mas principalmente, tem a jornada de um cara que foi chamado de sem futuro e decidiu construir um futuro tão absurdamente bem-sucedido que a opinião de quem o rejeitou se tornou completamente irrelevante. Então senta, pega uma bebida e deixa eu te contar como eu transformei a pior noite da minha vida no melhor combustível que eu poderia ter pedido. Era uma quinta-feira chuvosa de março. Eu estava na sala do nosso apartamento de 45 metros quadrados no Tatuapé, aquele que dividíamos há 3 anos, cercado por pilhas de currículos impressos e uma xícara de café que já tinha esfriado há horas. Tinha acabado de ser demitido da agência de publicidade onde trabalhava como designer. 3ª demissão em 2 anos. A crise econômica estava devorando o mercado, e eu era apenas mais um. Camila chegou às 7 da noite, os saltos altos ecoando no corredor antes mesmo de abrir a porta. Ela trabalhava como gerente comercial numa startup de tecnologia que crescia absurdamente rápido. Nos últimos 6 meses, tinha sido promovida 2 vezes. Rafa, precisamos conversar, disse ela, sem nem tirar o blazer Zara que eu sabia custar metade do meu antigo salário. Levantei os olhos do notebook. Sobre o jantar? Pensei em fazer aquela... Não, ela me interrompeu largando a bolsa Michael Kors na mesa de centro. Outra compra recente. Sobre nós. Sobre isso. Ela gesticulou vagamente ao redor, como se nosso apartamento fosse uma cena de crime. Meu estômago se revirou. Eu já sabia o que vinha, sentia fazia semanas. Camila! Rafa, isso não está funcionando, ela disse cruzando os braços. Você está desempregado de novo. De novo. E antes que você diga que é culpa do mercado, eu sei. Mas eu não posso continuar carregando tudo sozinha. Eu estou procurando, respondi, odiando o tom defensivo na minha voz.
Mandei 15 currículos só hoje. 15 currículos para vagas que pagam R$ 2.000, ela retrucou. Enquanto isso, eu estou negociando contratos de centenas de milhares. Você não vê o problema? O problema é que você está ganhando bem demais para mim agora. Seus olhos brilharam, não de lágrimas, mas de algo mais duro, determinação. O problema é que você não tem ambição. Você se contenta com o mínimo. Designer júnior aos 30 anos, Rafa? Sério? Cada palavra era uma faca. Desculpa por não ser CEO aos 28, murmurei. Eu conheci alguém, ela disse abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A chuva tamborilava na janela. Um carro buzinou lá embaixo. Como assim conheceu alguém? Felipe Andrade. Ele é diretor regional da Tech Vision. Nos conhecemos numa conferência em São Paulo mês passado. Ela nem teve a decência de parecer culpada. Ele me entende, Rafa. Ele está no mesmo nível que eu. Ele tem ambição, planos, um futuro de verdade. E eu não tenho futuro, repeti sem emoção. Não da forma que eu preciso. Ela suspirou como se fosse ela a vítima. Olha, você é legal, Rafa, mas eu não posso esperar você descobrir o que quer da vida enquanto eu estou construindo a minha. Há quanto tempo você está saindo com ele? Uma pausa. 2 meses. 2 meses. Enquanto eu acordava todo dia às 6 da manhã para procurar emprego, enquanto eu cozinhava nossas refeições para economizar, enquanto eu cancelava encontros com amigos porque não tinha dinheiro para sair, ela estava jantando em restaurantes caros com Felipe Andrade. Quero que você saia até o fim do mês, ela continuou, agora toda a prática. O apartamento está no meu nome. Eu posso te dar 3.000 para você se virar nos primeiros meses, mas depois disso, você está sozinho. R$ 3.000. Menos que seu sapato e bolsa juntos. Que generoso, eu disse, sentindo algo frio e duro se formar no meu peito. Não era raiva, ainda não. Era apenas clareza. Não seja amargo, Rafa. Isso é melhor para nós dois. Ela já tinha virado as costas, indo para o quarto, agora só dela. E eu fiquei ali, cercado por currículos rejeitados, entendendo que, para Camila, eu sempre fui um projeto temporário, um placeholder até algo melhor aparecer. Mas o que Camila não sabia naquela noite chuvosa de março era que ela tinha acabado de cometer o maior erro da vida dela. E eu teria 2 anos para garantir que ela soubesse disso. Conheci Camila na faculdade, há 8 anos. Eu cursava design gráfico na Belas Artes. Ela, administração na FGV. Nos encontramos numa festa em Pinheiros, daquelas em República cheia de gente, cerveja barata e playlist do Spotify no último volume. Ela era magnética. Cabelos castanhos lisos, olhos amendoados, aquele tipo de beleza que parece effortless, mas você sabe que leva 1 hora para conseguir. Inteligente, articulada, ambiciosa, de um jeito que eu achava sexy na época. Eu era o cara criativo. O designer que desenhava camisetas customizadas, que sabia todas as referências de Wes Anderson, que tocava violão em rodas de amigos. Não era rico. Meus pais eram classe média, pai bancário, mãe professora, mas me virava. Tinha meu estilo, minhas ideias. Nos primeiros anos foi bom. Éramos o casal que todo mundo invejava. Ela com sua ambição estruturada, eu com minha criatividade livre. Yin e Yang, dizíamos. Nos formamos, conseguimos empregos, alugamos o apartamento no Tatuapé. Não era o Jardins, mas era nosso. Os problemas começaram quando as promoções dela se aceleraram e minhas oportunidades estagnaram. A crise econômica de 2015 e 2016 devastou o mercado criativo. Agências fechando, orçamentos cortados, freelancers aceitando trabalhos por mixaria. Fui demitido da primeira agência por corte de custos, da segunda, porque o cliente principal faliu, da terceira, porque simplesmente não havia mais projetos. E Camila? Camila subia como um foguete. Cada reunião era uma oportunidade, cada conferência, uma chance de networking. Ela começou a frequentar lugares que eu não podia pagar. Restaurantes onde o prato custava o que eu gastava numa semana de supermercado. As brigas começaram sutis. Rafa, você não podia ter se esforçado mais para ficar no emprego? Rafa, por que você não tenta algo mais estável? Rafa, meus colegas perguntam o que você faz e eu não sei o que responder. Eu me tornei um embaraço, um erro de casting na vida perfeita que ela estava construindo. E então veio Felipe Andrade. Diretor regional, MBA pela Insper, apartamento em Moema, carro importado. Tudo que eu não era. Me mudei para um quarto e sala em Santo André, dividi com um amigo da faculdade, o Lucas.
$800 por mês, mobília de brechó, infiltração no teto do banheiro. Era deprimente. Cara, ela é uma vaca, disse Lucas na primeira noite, me passando uma cerveja Skol gelada. Você merece coisa melhor. Eu não mereço nada, respondi, olhando o teto manchado. Ela tinha razão, eu não tenho futuro. Cala a boca com esse papo derrotista. Lucas me bateu no ombro. Você é foda no que faz. É o mercado que está uma merda, não você. Mas eu não acreditava nisso. Naquela noite, bêbado de Skol quente, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Em 2 anos eu seria tão bem-sucedido que Camila se arrependeria de cada palavra que disse. Não por ela, por mim. Nos primeiros 3 meses após a separação, me afundei. Freelances mixuruca, contas atrasadas, macarrão instantâneo no jantar. Camila postava fotos no Instagram em restaurantes caros, viagens para Búzios, eventos VIP, sempre com Felipe ao lado, o braço dele possessivamente em volta dela. Eu deletei todas as redes sociais. Não por orgulho, mas por sobrevivência. Foi em junho, 3 meses depois da separação, que tudo mudou. Lucas chegou em casa agitado, com um laptop debaixo do braço. Rafa, você precisa ver isso. Lembra daquele aplicativo que você criou na faculdade? O organizador de projetos para designers? Eu tinha quase esquecido. Um trabalho de conclusão de curso, um app simples para gerenciar projetos criativos, timelines, aprovações. Tinha ficado engavetado. Que tem? Uma startup em Floripa está desenvolvendo exatamente isso, e está uma bosta. Ele abriu o laptop, me mostrou. Olha que esses reviews. Interface confusa, bugs constantes, não serve para nada. Cara, o seu era 1000 vezes melhor. Olhei para a tela. Ele tinha razão. O aplicativo deles era amador. E daí? Eu não tenho dinheiro para desenvolver isso. Mas eu conheço gente que tem. Lucas sorriu. Meu primo trabalha numa aceleradora. Eles investem em startups iniciantes. Deixa-se eu marcar uma reunião. Lucas, o que você tem a perder? Ficar aqui comendo miojo pelo resto da vida? Ele tinha um ponto. A reunião com a aceleradora foi num escritório descolado na Vila Madalena. Paredes de tijolo aparente, sofás vintage, café expresso de graça, 3 investidores sentados numa mesa de vidro, analisando o meu protótipo no iPad. Rafael, isso aqui tem potencial, disse Marina Fontes, uma mulher de 45 anos com óculos estilosos e presença intimidadora. O mercado de gestão de projetos criativos é enorme e mal explorado. Vocês têm números? Ainda não lancei oficialmente, admiti. Mas o protótipo tem 500 downloads organicamente, 4.8 estrelas de avaliação. 500 downloads sem marketing? Um dos outros investidores, Rodrigo, se inclinou para frente. Como? Comunidades de designers no Reddit, grupos no Facebook, o boca a boca. Marina e Rodrigo trocaram olhares. Quanto você precisa para lançar a versão beta completa? Engoli seco. 50 mil. Para contratar um desenvolvedor, fazer marketing básico, manter os servidores. Nós damos 100 mil, disse Marina. Por 20% da empresa, mas você trabalha full time nisso. Nada de freelance nas horas vagas, é agora ou nunca. 100 mil reais. 20% da empresa que nem existia direito ainda. Era um risco enorme. Se falhasse, estaria endividado. Mas se desse certo... Fechado! Respondi antes que minha coragem evaporasse. Marina sorriu. Bem-vindo ao mundo das startups, Rafael. Os próximos 6 meses foram os mais intensos da minha vida. Acordar às 6, trabalhar até meia-noite, fins de semana trancado no escritório compartilhado que alugamos em Pinheiros. Contratei Pedro, um desenvolvedor foda que topou trabalhar por equity. Juntos reconstruímos o app do zero. Creative Flow, batizamos. Um gerenciador de projetos especificamente para profissionais criativos. Interface intuitiva, integração com Adobe Suite, sistema de aprovações visuais, tudo que eu sempre quis quando trabalhava em agências. Lançamos a beta em dezembro. Em uma semana, 5 mil downloads. Em um mês, 30 mil. As agências de publicidade começaram a entrar em contato. Vocês fazem versão Enterprise? Sim, fazíamos. Por 5 mil reais mensais por empresa. Em março, exatamente 1 ano depois de Camila me deixar, assinamos nosso primeiro grande contrato. WMCAN, uma das maiores agências do Brasil. 60 mil reais por ano. Liguei para Marina, a voz tremendo de adrenalina. Fechamos com a WMCAN. Parabéns, Rafael, mas isso é só o começo. O sucesso do Creative Flow foi exponencial.
Em junho, tínhamos 100 mil usuários. Em setembro, 300 mil. Empresas como Ogilvy, DM9, África, todas assinaram contratos Enterprise. A receita mensal passou de 50 mil reais para 200 mil, depois para 500 mil. Mudamos para um escritório de verdade na Faria Lima. Contratamos 15 pessoas. Eu não era mais o designer desempregado. Era CEO de uma startup avaliada em 8 milhões de dólares. Comprei um apartamento, não uma cobertura ainda, mas um 2 quartos em Pinheiros, com vaga de garagem e uma vista decente. Comprei um Civic 2019, nada ostentoso, mas era meu. E Camila? Eu não sabia nada dela. Tinha bloqueado em tudo, evitava perguntar para amigos em comum, estava ocupado demais para me importar. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo. Foi numa conferência de tecnologia no Transamérica Expo Center que tudo começou a se conectar. Outubro, 18 meses depois da separação. Eu estava apresentando o Creative Flow para investidores potenciais quando a vi. Júlia Andrade, irmã de Felipe. Ela se aproximou durante o coffee break, sorriso educado, mas olhos curiosos. Rafael Costa? Júlia Andrade, seu app é impressionante. Obrigado, respondi sem fazer a conexão imediata com o sobrenome. Trabalho na Tech Vision, ela continuou. Estamos considerando adotar o Creative Flow para nosso time de marketing. Tech Vision, a empresa de Felipe. Meu sangue gelou. Você é irmã do Felipe? Infelizmente, ela disse com um sorriso torto. Vejo que você conhece meu querido irmão. Conheço a namorada dele, ex-namorada minha. Ah, Camila. O sorriso de Júlia desapareceu. Preciso te contar uma coisa. Tem um lugar mais reservado onde podemos conversar? 15 minutos depois, estávamos num café próximo. Júlia mexia no cappuccino dela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Meu irmão é um babaca, ela disse sem rodeios. Sempre foi. Ele tem um padrão. Vai atrás de mulheres ambiciosas, promete o mundo, usa elas para subir na carreira e depois descarta quando não servem mais. E Camila? Camila foi útil. Ela abriu portas na startup onde trabalhava, apresentou Felipe para investidores importantes. Agora que ele conseguiu o que queria... Júlia fez uma pausa. Ele está saindo com a VP de operações da empresa, uma mulher chamada Larissa, há 3 meses. 3 meses. Camila e Felipe estavam juntos há 1 ano e meio e ele já tinha outra. Por que você está me contando isso? Júlia me encarou. Porque eu odeio ver meu irmão destruir pessoas. E porque... Ela hesitou. Você merece saber que Camila está prestes a sentir exatamente o que você sentiu. Ela já sabe? Não. Felipe é cuidadoso, mas vai deixá-la logo. Ele sempre faz isso perto do aniversário de 2 anos. É quase uma tradição doente dele. 2 anos. O aniversário da minha separação com Camila. Você quer se vingar dela? Júlia perguntou diretamente. Pensei sobre isso. Camila tinha me humilhado, me deixado quando eu estava no fundo do poço, me disse que eu não tinha futuro. Mas vingança, era isso que eu queria? Não, respondi honestamente. Mas eu não quero que ela volte para mim quando Felipe a largar. E sei que ela vai tentar. Júlia sorriu. Então vamos garantir que quando ela te procurar, você esteja tão fora do alcance dela que nem adiante tentar. Nas semanas seguintes, Júlia se tornou uma aliada improvável. Ela me mantinha informado sobre Felipe e Camila sem que eu precisasse perguntar. E, sinceramente, era fascinante de uma forma mórbida. Felipe estava planejando terminar com Camila no aniversário de 2 anos deles, que coincidentemente seria 1 semana antes do aniversário de 2 anos da minha separação com ela. Ele ia fazer isso num restaurante caro, Fasano, onde eles tinham tido o primeiro jantar, para suavizar o golpe. Classic Felipe. Ele é tão previsível que chega a ser cômico, disse Júlia durante um de nossos cafés semanais. Sempre o mesmo script. Você é incrível, mas precisamos de coisas diferentes. Blá, blá, blá. E você acha que Camila vai vir atrás de mim? Com certeza. Você é exatamente o que ela precisa agora. Bem-sucedido, crescendo rápido e com histórico romântico com ela. Ela vai romantizar o passado, vai se convencer de que você era o certo o tempo todo. Eu devia sentir satisfação com isso. Mas só sentia vazio. E qual é o plano? Perguntei. Simples. Quando ela vier, você não está disponível. Não emocionalmente, não profissionalmente, não de jeito nenhum. Você seguiu em frente. Você é feliz. E ela vai ter que engolir o fato de que apostou no cavalo errado. Mas eu não estou feliz, admiti. Júlia me olhou com uma suavidade inesperada.
Então se torna. Vingança não é sobre destruir a outra pessoa, Rafael. É sobre construir uma vida tão boa que a opinião dela se torna irrelevante. Ela tinha razão. Dezembro chegou com o Creative Flow atingindo 500 mil usuários e uma avaliação de 25 milhões de dólares. Recebemos ofertas de aquisição. Google, Adobe, todos querendo comprar. Recusei todas. Isso era meu. Eu tinha construído do zero. Mudei para uma cobertura em Moema, 3 quartos, terraço com vista para o parque, churrasqueira, home office. Era absurdamente mais do que eu precisava, mas era minha conquista tangível. Comprei roupas decentes, não ostentação, mas peças bem feitas. Hugo Boss, Reserva, Aramis. Cortei o cabelo num barbeiro de verdade. Comecei a fazer academia. Não era sobre Camila, era sobre me respeitar. Júlia e eu nos tornamos amigos de verdade. Ela era engraçada, inteligente, sem filtro. Não havia atração romântica. Ela era lésbica e casada com uma advogada incrível chamada Mariana, mas ela se tornou a irmã que eu nunca tive. Você está ficando gostoso, hein? Ela brincou um dia, me vendo no escritório com uma camisa social bem cortada, tomando cuidado para não virar meu irmão. Jamais, garanti. Isso é sobre mim, não sobre provar nada para ninguém. Ótimo, porque tenho novidades. Felipe marcou o jantar de término. Próxima sexta, Fazano, 20 horas. E você sabe disso como? Ele pediu para eu recomendar um bom vinho. Idiota acha que vinho caro suaviza o término? Ela revirou os olhos. De qualquer forma, prepare-se. Logo você vai receber uma ligação. Não recebi ligação na sexta, nem no sábado, mas no domingo de manhã, às 9 horas, meu telefone, que eu tinha mudado, mas aparentemente ela conseguiu o novo número com algum amigo em comum, tocou. Camila Silva. Deixei ir para a caixa postal. Tocou de novo 2 minutos depois. Caixa postal. Uma mensagem de texto. Rafa, por favor, preciso falar com você. É importante. Não respondi. Fui tomar café no terraço, apreciando a vista do Parque Ibirapuera ao longe. Mais 3 ligações durante o dia. Todas ignoradas. Na segunda, ela apareceu no meu escritório. Desculpa, mas ela insiste que é pessoal, disse Renata, minha assistente, visivelmente desconfortável. Olhei pela janela de vidro da minha sala. Camila estava na recepção, e mesmo dali dava para ver que ela tinha chorado. Olheiras profundas, maquiagem borrada, roupas amarrotadas, tão diferente da Camila sempre impecável que eu conhecia. Manda ela subir, suspirei. Mas daqui 5 minutos, você me liga dizendo que tem uma reunião urgente. Entendido. Camila entrou na minha sala e parou, olhando ao redor. Decoração minimalista, vista panorâmica da Faria Lima, quadros de artistas brasileiros contemporâneos nas paredes. Rafa, ela disse, e a voz dela quebrou. Você está incrível. Tudo isso é seu? É minha empresa, sim, respondi, mantendo o tom profissional. O que você quer, Camila? Ela se aproximou, lágrimas escorrendo. Felipe me deixou, no nosso aniversário de 2 anos. Ele estava saindo com outra pessoa há meses e eu não sabia. Interessante como a história rima. Sinto muito, menti. Mas não entendo o que você quer de mim. Eu cometi um erro, ela disse, agora soluçando. O maior erro da minha vida. Te deixar foi a pior decisão que já tomei. E eu sei que não mereço, mas... Será que podemos conversar? Tentar de novo? Olhei para ela. 2 anos atrás teria feito qualquer coisa para ouvir essas palavras. Teria implorado por mais uma chance. Mas agora... Camila, você disse que eu não tinha futuro. Eu estava errada. Você estava certa, corrigi. Eu não tinha futuro. Não o futuro que você queria. Mas sabe o que descobri? Eu não queria o mesmo futuro que você. Você queria status, dinheiro, prestígio. Eu queria construir algo que significasse alguma coisa. E você construiu. Você provou que eu estava errada. O Creative Flow está em todo lugar, Rafa. Você é um sucesso. Não provei nada para você. Provei para mim mesmo. Meu telefone tocou. Renata, no timing perfeito. Desculpa, reunião urgente, disse, atendendo rapidamente e agradecendo silenciosamente. Rafa, por favor. Camila, que você quer ouvir? Que te perdoo. Ok, te perdoo. Que quero voltar? Não quero. Você fez sua escolha há 2 anos. Escolheu segurança financeira e status sobre parceria. Ok. Mas não venha agora que seu plano falhou esperando que eu seja seu plano B. Não é isso! É exatamente isso! Levantei, indicando a porta.
Espero que você encontre o que procura, Camila, mas não vai ser comigo. Ela ficou ali parada, em choque. Provavelmente era a primeira vez na vida que alguém a rejeitava. Você mudou, ela disse quase acusatória. Sim, mudei, virei adulto. Depois que ela saiu, sentei na minha cadeira de couro, olhando para a cidade lá embaixo. Esperava sentir satisfação, vingança consumada, mas só sentia paz. Camila não desistiu facilmente. Nos dias seguintes, foram mensagens constantes. Desculpas, promessas, memórias nostálgicas do nosso relacionamento. Lembra quando assistimos Breaking Bad inteiro em um fim de semana? Lembra aquela viagem para Paraty? Lembra quando você dizia que me amava? Sim, eu lembrava. Mas lembrava também de procurar emprego em desespero enquanto ela saía com Felipe. Lembrava de comer miojo enquanto ela postava fotos em restaurantes caros. Lembrava de ser chamado de sem futuro. Bloqueei o número dela. Uma semana depois, ela apareceu no lançamento do Creative Flow 2.0, um evento que organizamos num rooftop chique no Itaim. 200 pessoas, clientes, investidores, imprensa. Open bar, DJ, toda a produção. Eu estava conversando com um jornalista da Exame quando a vi. Vestido preto justo, saltos altos, cabelo impecável. Ela tinha se produzido, estava linda, tinha que admitir. Rafa! Ela se aproximou, ignorando o jornalista. Precisamos conversar. Camila, isso é um evento de trabalho. Só 5 minutos, por favor. O jornalista, lendo a atenção, se afastou educadamente. Você tem 2 minutos, cedi, guiando-a para um canto mais reservado do terraço. Eu te amo, ela disse direto. Sei que ferrei tudo, sei que não mereço, mas nunca parei de te amar. Felipe foi um erro. Você era real, você sempre foi real. Camila, eu estava com medo, ela continuou desesperada. Medo de ficar para trás, de não ser bem-sucedida, de virar mais uma pessoa medíocre. E projetei isso em você, mas você nunca foi medíocre. Eu que era insegura demais para ver. Era a coisa mais honesta que ela já tinha me dito. E parte de mim, uma parte pequena, mas presente, amoleceu. Eu acredito que você estava com medo, disse calmamente. E acredito que você se arrependeu? Mas isso não muda nada. Por quê? Porque você só voltou quando eu virei o que você sempre quis que eu fosse. Você não me ama, Camila. Você ama a versão bem-sucedida de mim. Se eu estivesse ainda desempregado, você nem teria entrado em contato. Ela abriu a boca para protestar, mas parou. Não tinha como negar. Você não é má pessoa, continuei. Mas você não é a pessoa certa para mim. Você me deixou quando eu mais precisava. E está voltando quando não preciso mais de você. Isso não é amor, é conveniência. Rafa, vai ser feliz, Camila, de verdade. Mas longe de mim. Voltei para o evento, deixando-a sozinha no canto do terraço. Não olhei para trás. 3 meses depois, janeiro, recebemos uma proposta de aquisição que não podíamos recusar. Microsoft queria comprar o Creative Flow por 150 milhões de reais. Minha parte daria 90 milhões de reais. 90 milhões de reais. Vindo do cara que 2 anos atrás comia miojo num quarto e sala em Santo André. Aceitamos. Fiquei como diretor de produto por 2 anos. Salário absurdo, mas a liberdade de finalmente respirar. A notícia saiu em todos os jornais. Startup brasileira vendida por 150 milhões de reais para a Microsoft. Minha foto na capa da Isto é Dinheiro. Camila mandou mensagem. Parabéns, Rafa, você merece. Dessa vez respondi. Obrigado. Só isso. Sem raiva, sem ressentimento. Só gratidão por ela ter me deixado, porque se não tivesse, eu nunca teria me tornado quem eu era. 2 anos e meio após a separação, organizei uma festa na cobertura. Não para celebrar a venda da empresa. Isso tinha acontecido há 3 meses. Mas para celebrar a vida que eu tinha construído, 50 pessoas, amigos de verdade, não networking. Lucas, que me acolheu quando eu não tinha nada. Pedro, meu sócio e desenvolvedor genial. Marina, a investidora que apostou em mim. Júlia e Mariana, que se tornaram parte da minha família escolhida. Renata, minha assistente, que agora era diretora de operações. E Sofia. Sofia Martins, 29 anos, arquiteta, que conheci 3 meses atrás num café em Pinheiros. Ela estava desenhando plantas num caderno Moleskine, com uma mancha de tinta nanquim no dedo indicador. Pedi para ver os desenhos. Ela disse que só mostrava para pessoas interessantes. Passei 1 hora provando que eu era interessante o suficiente. Não era como com Camila.
Não tinha aquela intensidade dramática, aquela montanha-russa emocional. Era mais suave, mais maduro. Sofia não me amava pelo meu sucesso. Ela tinha o próprio escritório de arquitetura e estava indo bem. Ela me amava porque eu a fazia rir, porque eu ouvia quando ela falava sobre projetos sustentáveis, porque eu lavava a louça depois que ela cozinhava. Você parece feliz, disse Júlia, me encontrando na cozinha enquanto eu pegava mais gelo. Estou, respondi, e percebi que era verdade. Camila mandou mensagem para o Insta da Sofia hoje, Júlia disse casualmente, pedindo para ser aceita no privado. Parei no meio do movimento. Sério? Ela está stalkando você através da sua namorada. Patético, mas previsível. Júlia deu de ombros. Sofia bloqueou, obviamente, mas achei que você deveria saber. Balancei a cabeça meio incrédulo. 2 anos e ela ainda não superou. Porque você é o único que escapou. Você é o único que disse não. Júlia sorriu. Felipe já está no 3º relacionamento desde que largou ela. Mas você é o grande amor que ela perdeu, a narrativa romântica na cabeça dela. Isso é perturbador. É humano. A gente sempre quer o que não pode ter. Voltei para o terraço, onde Sofia conversava animadamente com Pedro sobre a reforma do novo escritório dele. Ela riu de algo que ele disse, jogando a cabeça para trás, o cabelo escuro capturando a luz do pôr do sol. Camila nunca tinha rido assim. Sempre muito consciente da própria imagem, do ângulo certo, da iluminação perfeita. Ei! Sofia me puxou pelo braço quando me aproximei. Pedro estava me contando que você acampou por 3 dias no escritório quando o servidor caiu na semana do lançamento. Foram 2 dias, corrigi. Ele disse 3. Ok, foram 3, mas eu tomei banho no chuveiro do prédio. Ela riu beijando minha bochecha. Meu nerd workaholic. Naquele momento, meu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Sei que você está feliz. Sei que seguiu em frente. Mas preciso que você saiba. Você sempre foi o certo. Eu que fui burra demais para perceber. Espero que ela te faça mais feliz do que eu consegui ser. Mostrei para Sofia. Ela leu, expressão neutra, e então me devolveu o telefone. Você vai responder? Não, disse, deletando a mensagem. Não tenho nada a dizer para ela. Tem certeza? Parece que ela finalmente entendeu o que perdeu. Olhei para Sofia, seus olhos castanhos honestos, seu sorriso sem cálculo, sua presença que não exigia nada além de reciprocidade. Ela entendeu tarde demais. E, sinceramente, não me importo mais. E era verdade. A raiva tinha evaporado há meses. O ressentimento desaparecido. Camila era só uma pessoa que eu conheci uma vez, numa vida diferente. Uma semana depois da festa, estava no meu escritório quando Renata entrou, visivelmente desconfortável. Rafa, tem uma mulher na recepção. Ela diz que é urgente e pessoal. Meu estômago apertou. Nome? Camila Silva. Claro, ela nunca foi de aceitar rejeição. Manda ela subir. Mas dessa vez, sem desculpa de reunião urgente, vou encerrar isso de vez. Camila entrou 5 minutos depois. Ela estava diferente. Mais magra, olheiras que nem a maquiagem escondia completamente, roupas menos impecáveis, ainda bonita, mas cansada. Como alguém que tinha lutado batalhas demais e perdido todas. Rafa, ela começou antes mesmo de sentar. Camila, por que você está aqui? Porque não consigo parar de pensar em você. Porque tudo que eu faço me lembra do que joguei fora. Porque eu te amo. Você não me ama, disse calmamente. Você ama a ideia de mim. Você ama o arrependimento, mas não me ama de verdade. Como você pode dizer isso? Porque quando eu te amava, você me deixou. Você só voltou quando eu me tornei valioso. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sei que ferrei tudo. Sei que não mereço perdão, mas... Você não sente nada, nem um pouco. Pensei honestamente sobre a pergunta. Sentia algo? Sim. Sentia pena. Sentia gratidão por ela ter me deixado. Sentia alívio por ter esquivado uma bala. Sinto, admiti. Sinto que você me ensinou o que eu não quero num relacionamento. Me ensinou que valor próprio não vem de validação externa. Me ensinou que o pior momento da minha vida pode ser o início do melhor capítulo. Então isso é um obrigado? É um obrigado e um adeus definitivo. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você está com ela agora? A arquiteta? Sofia? Sim. Ela é melhor que eu?
Não é sobre ser melhor ou pior, Camila. É sobre ser certa. E você nunca foi certa para mim. Eu que era burro demais para perceber. Ela soluçou, um som feio e real. Eu te amava, Rafa. Do meu jeito torto, eu te amava. Eu acredito, mas seu jeito de amar machuca, e eu não quero mais ser machucado. Camila ficou ali, chorando silenciosamente, e pela primeira vez, eu não senti vontade de consolá-la. Não senti raiva, não senti satisfação, só senti nada. Um vazio tranquilo, onde antes existia uma ferida. Eu preciso ir, disse finalmente levantando. Tenho reunião com a Microsoft daqui 15 minutos. Ela secou os olhos tentando recuperar a compostura. Você realmente ficou incrível, Rafa. Tudo que eu sempre soube que você podia ser. Não, corrigi pela última vez. Eu me tornei tudo que eu sempre soube que podia ser. Você nunca acreditou. Essa é a diferença. Caminhei até a porta, abrindo-a. Ela passou por mim, parando brevemente. Eu realmente espero que você seja feliz, ela disse, e pela primeira vez pareceu sincera. Eu sou, respondi, e espero que você também encontre felicidade, mas não comigo. Assisti ela entrar no elevador e desaparecer. A porta fechou, e eu voltei para minha sala, para minha vida, para meu futuro, sem peso, sem mágoa, só paz. Julho. 3 anos completos desde que Camila me deixou. Eu estava na sala da minha cobertura, Sofia dormindo no quarto, quando recebi uma mensagem de Júlia. Vi Camila hoje. Ela está namorando de novo. Um engenheiro. Parece normal, feliz até. Achei que você gostaria de saber que ela seguiu em frente também. Sorri. Respondi. Que bom. Todo mundo merece ser feliz. E eu realmente acreditava nisso. Abri meu laptop, olhei para as fotos dos últimos 3 anos. Eu no quarto e sala em Santo André, magro demais, olheiras profundas, mas determinação nos olhos. Eu no primeiro dia no escritório da aceleradora, nervoso e esperançoso. Eu e Pedro comemorando os primeiros 10.000 usuários com cerveja barata. Eu assinando o contrato com a Microsoft, mão tremendo de adrenalina, e as fotos recentes, eu e Sofia em Paraty, num fim de semana espontâneo. Eu no TEDx São Paulo, falando sobre resiliência. Eu com Marina, Júlia e Pedro, brindando ao futuro. Nenhuma dessas fotos tinha Camila, e estava tudo bem. Lucas tinha dito uma coisa, há 2 anos, que só agora fazia sentido completo. A melhor vingança é uma vida bem vivida. Ele estava certo. Eu não precisei destruir Camila. Não precisei fazê-la sofrer. Simplesmente precisei construir algo tão significativo que a opinião dela se tornou irrelevante. Ela disse que eu não tinha futuro. E talvez, naquele momento específico, ela estivesse certa. Eu não tinha o futuro que ela queria. Mas descobri que eu não queria aquele futuro também. Eu queria construir, criar, impactar. Queria uma parceira que me apoiasse quando eu estava no fundo, não que me deixasse. Queria valorizar pessoas pela essência, não pelo tamanho da conta bancária. E descobri que sucesso não é sobre provar nada para ninguém. É sobre acordar todos os dias e gostar da pessoa que você vê no espelho. 1 ano depois, recebi um convite inesperado. Camila estava se casando. Com Lucas Mendes, o engenheiro que Júlia tinha mencionado. O convite veio com uma nota manuscrita. Rafa, sei que é estranho te convidar depois de tudo, mas você foi parte importante da minha vida e aprendi tanto com nossos erros. Lucas me ensinou que amor não é sobre status ou conquistas, é sobre parceria. Obrigada por ter me ensinado, do seu jeito, a mesma lição. Não precisa ir, mas gostaria que soubesse que finalmente entendi. C. Mostrei para Sofia. Ela leu pensativa. Você vai? Não. Mas vou mandar um presente. O quê? Sorri. Uma assinatura premium do Creative Flow para o estúdio de design dele. Vi no Instagram que ele é designer gráfico. Sofia riu, beijando minha testa. Você é bom demais. Não sou. Só aprendi que guardar rancor é perda de tempo. Ela seguiu em frente. Eu segui em frente. Todo mundo ganhou. E era verdade. Às vezes, o final feliz não é sobre reconciliação ou vingança espetacular. É sobre aprender, crescer e construir algo melhor com as peças que sobraram. Camila tinha razão sobre uma coisa. Eu não tinha futuro. Naquela versão de mim, desempregado e sem direção, eu realmente não tinha. Mas o que ela não entendeu é que futuros são construídos, não encontrados. E quando ela me deixou, ela não destruiu meu futuro. Ela apenas me forçou a construir um melhor. Hoje, olho para trás sem raiva. Olho para frente com esperança.
E olho ao redor para Sofia, para meus amigos, para minha empresa, para a vida que construí e penso: valeu cada lágrima, cada noite de miojo, cada rejeição, porque tudo me trouxe até aqui, e aqui é exatamente onde eu quero estar. O telefone vibra. Número desconhecido. Atendo curioso. Alô, Rafael Costa? Aqui é do escritório do prefeito. Estamos organizando um programa de aceleração para startups em São Paulo e gostaríamos que você fosse um dos mentores principais. Sorrio, olhando pela janela da cobertura. São Paulo se estende infinita lá embaixo, cheia de possibilidades, cheia de pessoas tentando construir seus próprios futuros. Será um prazer, respondo. E enquanto converso sobre datas e detalhes, percebo que essa é a verdadeira diferença entre eu e Camila. Ela sempre mediu sucesso pelo que conseguia pegar. Eu aprendi a medir pelo que consigo dar. Ela disse que eu não tinha futuro, e ela estava certa. Eu não tinha futuro. Eu construí um.